Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 15ª aula de russo, de Rусский Язык, né? Que já faz muito tempo que a gente não tem aula de russo, não é verdade? Mas estamos aí novamente. Então se você ainda não assistiu a nossa última aula, que foi a aula 14, então por favor clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 14, para poder acompanhar então a última aula, ok? E aí assim quando você terminar de assistir a aula 14, aí você vem para cá e assiste a aula 15, que é a aula de hoje, ok? Bom, dando continuidade à nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o genitivo singular dos substantivos. E vamos começar então com o masculino, né? O genitivo singular dos substantivos masculinos é feito da mesma maneira que o acusativo, tá? Singular dos substantivos masculinos, só que a parte dos animados, ok? Porque a gente sabe que o acusativo singular inanimado, o masculino ele não tem declinação, continua da mesma forma que o nominativo. Então, o genitivo singular do masculino é o mesmo que o acusativo singular do masculino, só que animado, ok? Onde quando termina com consoante, lembrando que a gente sempre coloca como base para a gente declinar o nominativo, que é mais fácil então de depois declinar. Então, se a palavra terminar com consoante, tanto o genitivo singular como o acusativo singular animado do masculino, o que vai acontecer? A gente tem que aumentar o A, tá? Então é só lembrar lá da regrinha do acusativo singular masculino animado e você vai saber fazer o genitivo singular aqui no masculino, ok? Então terminou em consoante no nominativo, acrescenta A. Se terminar em I kratkaye e também em miarksnak, aí você tem que substituir esse I kratkaye e esse miarksnak por ya, da mesma forma que o acusativo, ok? Lá do animado masculino, singular, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, brat vai ficar brata, né? Que é irmão. Stol, que é mesa, está lá. Geroia, né? Que vem do substantivo geroi. Então, geroi fica geroia, que é herói. E utitel fica utitelha. Ok? Então, brata, está lá, geroia, utitelha, que é professor. Ok? Agora, no feminino. O feminino, ele é feito, genitivo singular do feminino, ele é feito da mesma forma que o plural, digamos assim, né? Bem parecido assim, com o plural do feminino. Quando você pega um nominativo lá feminino, singular, e passa ele para o plural, né? É bem, se tiver assim alguma palavra ou outra que vai se diferenciar, mas a maioria segue isso, tá? Que é que quando termina com A, a gente substitui por I ou I, né? O I a gente substitui quando tem aquelas letrinhas lá que não podem ir com um I, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. A outra terminação seria quando termina com a letra Ya, né? E a letra Miarksnak. Essas duas letras últimas a gente substitui então por I. Então praticamente a gente pode falar assim, é igual o plural lá do nominativo, aonde quando termina com A substitui por I, ou por I quando termina com aquelas letras que a gente já estudou, e quando termina com Ya e Miarksnak, que daí troca por I, ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui no caso, né, vem de Vada, que é água. Aí ficou Vady, Vady. Eu pus esse asterisco do lado porque no caso do plural, né, da palavra Vada, que é água, lá no nominativo, quando a gente passa para o plural, é dessa mesma forma. Só que a gente tem que tomar cuidado porque a sílaba tônica muda. Porque lá, por mais que escreva dessa forma, quando a gente faz o plural, do feminino no nominativo, Vada passa para Vode.
vode. Enquanto aqui no genitivo fica vade. Então a sílaba tônica muda. Então tem que tomar cuidado. Então as terminações são iguais, porém a sílaba tônica pode variar. Então tomem cuidado. Недели, né? Que vem de nedelha. Então tirou o ya, passou para i, né? Недели, que é semana. E divier, que terminou com miarksnak e passou para i, divier, que é árvore. Árvore não, porta, né? Eu sempre confundo, né? Árvore é dereva, né? E ainda termina com o e é neutro, né? E essa palavra é dvier, né? Que é porta. Então é porta. Desculpa, eu errei. É porta. Dvier terminou com miarksnak, feminino, e aí passou para i, dvier, no genitivo, ok? Continuando agora com o neutro. Os que terminam lá no nominativo com o, você vai substituir por a. Igual também quando a gente faz o plural do neutro lá no nominativo, né? Termina com o e passa para a. Só que só essa parte, né? E essa também aqui, ó, do ye, que você substitui por ya, né? Isso acontece também na hora que a gente faz o plural no nominativo das palavras que são neutras. E aí no genitivo a mesma coisa. Então terminou em o, substitui por a. Terminou em ye, substitui por ya. E daí, se terminar em mia, substitui por miene. Ok? Então, alguns exemplos. Litsa. Litsa é rosto, né? Face. Também eu pus um asterisco aí para nós tomarmos cuidado, porque litso, que é o rosto, né? Nesse caso, trocou o o por a, né? No genitivo, ficou litsa. Só que no plural, quando a gente passa para o plural lá, do litso para o plural, né? Rosto, rostos, também a gente faz isso, né? Porque termina em o e aí a gente passa para a no plural também. Só que aí, como eu falei, tem que tomar cuidado porque pode variar essa questão da sílaba tônica. Então, no plural é litsa, tá? E no genitivo é litsa. Então, tomar cuidado. A mesma coisa acontece com morie, né? Morie é mar. Aí no genitivo troca o ye por ya e aí fica moria, ok? Mas lá quando a gente faz o plural, que isso também acontece de a gente trocar o ye por ya, a sílaba tônica fica no final e aí fica maria, tá? Então a escrita é a mesma, mas a sílaba tônica muda. Aí nesse caso, tempo, vremeni, né? Veio de vremia, vremia passou para vremeni. Aí nome, né? Imia passou para imene. Tirou lá o mia e colocou mene, né? Então imene. E aqui um outro exemplo também dessa coisa de mudar a sílaba tônica, né? Akno, que é janela, akno. O que acontece? Terminou em o, a gente passa para a no genitivo, não é mesmo? Então fica com a no final no lugar do o. E aí no genitivo fica akna, com a sílaba tônica no final, akna. Só que o plural também você tira o o e põe a. Só que a sílaba tônica é no início, okna. Ok? Então, okna é o plural. E akna seria o genitivo singular da palavra akno. Ok? Então, quando a gente fala okna, escreve da mesma forma que akna. Só que okna seria o plural nominativo de akno, né? Da janela. Enquanto akna é o genitivo singular de janela, ok? De akno. Bom, espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. E por hoje é só. Se você quiser assistir a próxima aula, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 16. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito inscreva-se, e fique a par de todas as nossas vídeos, de todas as nossas aulas, conforme vão sendo publicadas. E assim você vai estar ajudando a gente a sempre se manter aqui dando aula para vocês, ok? Um abraço, Deus abençoe e bons estudos. Pacá, pacá!